Bom, eu vou começar com o decano, né? Prestando aqui minhas homenagens. Muito boa tarde, Leandro. Nossas homenagens. Então, falando em nome de todos, Lorival, diga ao povo que você fica. E aí, meu querido, eu queria falar um pouco da repercussão internacional da presença do Bolsonaro. Para um britânico começar a gritar na rua, na frente dos netos, pedindo para alguém demonstrar respeito pela rainha, é porque a coisa estava ruim. Isso contagia, contamina, ou a avaliação do QG mais pragmática, fundamentada na QG do Bolsonaro, né? Mais pragmática, fundamentada no fato de que o presidente teve a rápida conversa que queria com o rei e falou com o príncipe William, suplanta essa repercussão do barulho dos bolsonaristas? Bom, o Reino Unido está em luto e está em contato com uma esfera da política que é o Estado. Na monarquia, o Estado é encarnado pela figura da monarca ou do monarca. E o Estado representa o bem comum, ele está acima das preferências político-ideológicas. Então é daí que surge essa indignação daquele cidadão britânico. Ele sentiu que esse luto estava sendo desrespeitado por uma disputa político-ideológica ali. Eu acho que a gente perdeu um pouco aqui no Brasil e talvez nos Estados Unidos também, a dimensão do ponto de partida da política, que é uma coisa que nos une, né? O ponto de partida, assim como do futebol, o amor ao esporte. Depois vem as disputas entre as torcidas e finalmente pode degenerar na violência entre as torcidas, mas isso está muito distante da origem do futebol. Da mesma maneira, no caso da política, essa disputa violenta, essa agressividade, essa hostilidade, essa incapacidade de ter um diálogo educado, ela fica muito distante do propósito da política, que é nos unir, né, dentro do bem comum. E aí a gente volta um dia antes para falar da repercussão na imprensa britânica do discurso do presidente Jair Bolsonaro na frente da embaixada, do embaixador brasileiro em Londres. E o que foi destacado pela imprensa britânica é diferente do que foi destacado pela imprensa brasileira. Qual foi a frase que mais chamou a atenção, que não está presente em algumas das reportagens que saíram aqui no Brasil, mas que está presente nas reportagens da imprensa britânica? É essa frase: somos um país que não quer discutir liberação de drogas, que não quer discutir legalizar o aborto, um país que também não aceita a ideologia de gênero. Isso foi visto como um ataque aos homossexuais, né? Ele estava ali representando o Brasil, o chefe do Estado brasileiro, estava excluindo uma faixa da população brasileira, que são as pessoas que querem sim discutir identidade de gênero, outras que querem o direito ao aborto. Então é muito interessante porque a Rainha Elizabeth II, para fazer esse contraste, e é o que está na cabeça dos britânicos, ela era uma pessoa bastante religiosa, como Charles é bastante religioso. Claro que é uma outra igreja. A igreja anglicana aceita o aborto, aceita o casamento entre homossexuais, a adoção de filhos por casais homossexuais. Ok, mas mesmo assim, quando a rainha falou numa única entrevista que ela deu sobre o papel da igreja anglicana, ela redefiniu e atualizou esse papel, dizendo que é o de proteger as pessoas de todas as fés e também as pessoas que não acreditam em Deus. Ela diz que esse é o papel da igreja anglicana, ou seja, é um papel includente e não excludente, né? Então é isso que choca a imprensa e as pessoas. E o Daily Mail, que é o tabloide que as pessoas seguem, leem para entender o que está acontecendo na imprensa, na família real, chamou o Bolsonaro de strongman, de homem forte, que tecnicamente nem é correto, porque nós vivemos uma democracia. Homem forte significa alguém que se perpetua no poder à força. Esse jargão da ciência política e do jornalismo significa isso, né? Mas essa é a imagem que está sendo passada pelo fato de ele insistir na não aceitação do resultado da eleição. Então ele coloca entre os governantes controversos, e o Guardian disse que ele subiu num palanque, aproveitou o funeral da rainha para fazer um palanque eleitoral, é o que diz o Guardian e é o que diz também o Daily Mail, dois jornais que são muito lidos no Reino Unido, um conservador e o outro de esquerda. O Lorival, é impressionante, né? Ou seja, o Guardian praticamente disse que o presidente usou, praticamente não, né? Literalmente disse que o presidente usou o funeral da rainha
para desequilibrar a disputa no Brasil, o que, bom, os britânicos deixaram muito claro aí, como mostramos no link e na reportagem completa da Mariana Janjá, como consideraram uma falta de respeito. Yuri, eu quero te ouvir um pouco sobre aonde fica, né, de novo, né, porque o próprio PT não conseguiu fechar uma ideia sobre, de fato foi tão ruim como certa repercussão da imprensa tem dito, ou o Bolsonaro ganhou alguma coisa? Nem eles ainda sabem dizer qual é o saldo final para a política interna aqui no Brasil dessa viagem do presidente. Pois é, Dani. Bom, antes de tudo, que difícil falar depois do Lorival de ter colocado tão bem ali a nossa situação política em contraste com o que o mundo civilizado, democrático, ocidental pensa em relação ao que era a disputa política, e que a nossa referência virou muito mais os Estados Unidos do que os países europeus que começaram também são berço desse modelo de democracia liberal, ocidental e capitalista. A grande questão, de fato, é muito difícil saber o quanto isso reverte votos a mais para o presidente Jair Bolsonaro, dado que esse isolamento dele na comunidade internacional é um fato que reverbera por 4 anos de mandato, e não só um funeral fará a diferença nisso, mas é fato também que ele consegue, mais uma vez, ser o holofote, ser o centro das atenções num momento em que o mundo todo, ou metade do mundo, segundo aí estimativas de audiência do funeral da Rainha Elizabeth II, metade da população mundial, de alguma forma, acompanhou esse evento todo hoje, toda a cerimônia de hoje, com curiosidade, com respeito, e o que se viu ali da parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é que a luta política é mais importante do que tudo, inclusive do que testemunhar um momento histórico como esse dia de hoje em solo britânico. Agora, para a oposição, e aí acho que vale até fazer uma outra conexão com uma coisa muito importante para os países anglo-saxônicos, que é o common sense, o bom senso, que prevalece inclusive na política e que, no nosso caso, de trajetória ibérica, fala mais alto o regramento, a lei, o que diz a lei, tudo que a lei proíbe não pode ser feito, e o quanto isso afeta um candidato à reeleição ocupando o cargo, o quanto isso afeta a não separação entre o papel de chefe de Estado e chefe de governo. Um chefe de governo, sim, ele tem que travar a luta política para defender o seu governo em relação às críticas da oposição. Mas um chefe de Estado tem que saber os momentos em que ele, como disse o Lorival, representa todos os brasileiros. Era como se todos os brasileiros estivessem sendo representados na cerimônia de sepultamento no funeral da Rainha Elizabeth II. E aí pensar que a imagem que fica de todos os brasileiros para a comunidade internacional, em especial para os britânicos, é o que ocorreu na frente da residência do embaixador brasileiro em Londres, faz a gente pensar muito sobre o país que somos e como estamos sendo representados atualmente.